O caminho direto, isso que é denominado caminho direto, obviamente que é um caminho não convencional. Os outros caminhos ou metodologias, eles são realizados no intuito de que alguém possa atingir a meta de forma gradual, né? E essa prática que leva a uma realização no tempo e no espaço, por ser gradual, é chamado de sadhana, ou sadhana. Sadhana é essa disciplina, ou seja, todos os dias eu vou meditar por tanto tempo, vou praticar japamala, vou ter alguns princípios que eu vou cultivar, né? Enfim, esse é o caminho, digamos, tradicional, convencional. O caminho direto já é um caminho muito especial porque ele não transita por essa metodologia ou por essa sistematização através de uma prática. O caminho direto, ele vem simplesmente da percepção clara de que eu sou aquilo que eu estou querendo buscar através de qualquer método, que eu já sou isso desde sempre para sempre, ou seja, que a condição de iluminação não é algo excepcional, algo que eu precisa atingir ou construir. Eu preciso apenas reconhecer quem eu sou de fato e constatar que, e é de fato uma constatação, de que aquilo que sou, a minha essência, já é iluminada, né? Então eu não preciso de uma iluminação, ou seja, um processo que venha de fora. Eu preciso de uma percepção direta da luminescência que já está em mim. Então, isso difere radicalmente um caminho do outro, ou seja, aquilo que é chamado de caminho direto, que é aquele que foi preconizado, por exemplo, por Bhagavan, né, por Ramana Maharshi, ou Ramana Maharshi, que simplesmente dizia: abandone todas essas práticas, apenas faça um inquérito muito sério, muito autêntico de quem é você. É esse método que se chama Atma Vichara, quando você pergunta quem é você e vai eliminando tudo aquilo que você não é. Toda essa percepção que você tem de que você não é o corpo, que você não é o ego, que você não é os seus conceitos e arquivos mentais, as autorreferências que você traz de você mesmo. Com essa eliminação do que não é, você acaba chegando àquilo que é. Isso é Atma Vichara. Isso é que é o caminho direto. E, a princípio, pode-se entender que todo aquele que já vivenciou o Samadhi ou o Samadhi, ele realize ou busque transmitir
para os seus discípulos ou para aqueles que o procuram no intuito de uma orientação espiritual, que eles simplesmente digam: você não precisa fazer nada. Percebe quem você é de verdade. Né? Esvazie-se. Né? Todos os caminhos acabam sendo uma grande distração, porque você tem a ilusão de que está conquistando alguma coisa. Mas não há nada a conquistar. Você já é o que precisa ser. Né? Se você entra em conexão com a sua essência, com o seu ser real, isso é Deus, isso é o divino, isso é a iluminação, isso é a fonte de Shanti, de paz, isso é a fonte de Ananda, da bem-aventurança, da felicidade. Isso já está em você, porque você é isso. Esse é o caminho direto. E aí vem esse questionamento. Então, por que uma consciência como Paramahansa Yogananda, que obviamente atingiu o estado iluminativo, ou luminescente, autoluminescente, porque ele, por exemplo, trabalhava com a Kriya Yoga ou ensinava a Kriya Yoga, né? E não simplesmente trazia essa metodologia direta. Algumas observações nós gostaríamos de fazer, embora não sendo nós praticantes de Kriya Yoga. Isso tem que ficar muito bem explícito, porque só pode falar com autoridade sobre Kriya Yoga quem pratica Kriya Yoga. O que nós temos é algumas cargas informacionais, alguns conhecimentos que nos veio de estudo, de leituras, né? Particularmente da leitura da própria autobiografia de um yogi, que é o livro autobiográfico de Paramahansa Yogananda. E ali ele fala da Kriya Yoga. E nós já fizemos 3 leituras completas desse livro, por muito gostar dele. Então, obviamente, tudo que nós vamos dizer aqui é informação, é conhecimento, não é uma vivência. Mas, pelo que nós podemos saber e conhecimento que nós podemos assimilar, a Kriya Yoga, ele não deixa de ser também um caminho direto, mas de uma forma diferente. Porque Kriya significa ação, movimento, né? É um processo de atritamento que gera calor, né? E trabalha com o processo do prana, né? Que há um certo mecanismo, uma certa técnica que você consegue fazer uma inversão desse fluxo para que ele abra diretamente o canal da percepção, fazendo com que o praticante atinja um estágio que talvez ele precisasse de alguns milênios evolutivos para chegar a isso. Então, te leva a essa condição do ser divino que você é através dessa técnica. Então, não deixa de ser também um caminho direto. Mas não exatamente direto como é o Atma Vichara de Ramana Maharshi, porque ele ainda depende de uma técnica. A Kriya Yoga é uma técnica. Né? Mas por que esse é o centro da questão, do questionamento? Porque Yogananda, detendo o nível de realização que ele tinha, simplesmente não trabalhava com caminho direto. Porque ele ainda preconizava, ou ele ainda se utilizava de técnicas, né, quando trabalhava com seus discípulos e iniciados. Nós precisamos compreender que nem todos estão
aptos a fazer o caminho direto. Nem todos. Porque essa percepção parece muito simples, mas nós, em nossa estrutura egóica mental, não somos simples. E é por isso que nós não realizamos. Então, às vezes, é necessário um caminho longo, um caminho que passe por um sadhana, por uma disciplina, por uma metodologia, por uma sistematização que, através dessa contínua e sistemática prática de uma técnica de yoga ou de meditação, a pessoa vá paulatinamente se preparando para esse salto, vai se adequando para essa percepção direta. E nós temos que concordar que, com esse nível de percepção ordinária que as pessoas têm, as pessoas comuns que vivem no mundo, com as suas interações com esse plano da existência, uma mente muito dispersiva, uma vontade muito tênue, muito desfocada, como que essas pessoas vão fazer esse caminho direto? Talvez por isso que Yogananda trouxe a prática, para fazer essa preparação. Mas a prática, seja ela qual for, não te leva lá. O que te leva é esse salto. Né? É esse. Por isso que eles falam que é uma realização súbita, porque é a percepção direta. Né? E outro ponto que nós precisamos entender que, quando alguém se liga à escola que foi fundada por Yogananda, lá nos Estados Unidos, a Self-Realization, eles começam um caminho que é chamado de Kriya Yoga, mas isso não é exatamente a Kriya Yoga. Primeiro, você recebe algumas postilas para estudar sobre o yoga, alguns conteúdos de yoga, né? E começa com práticas simples, como controle de respiração, né? Então, aí gradualmente vai se ampliando essas técnicas até chegar a uma certa técnica, e nós também acreditamos que deva ser transmitida diretamente de algum guru, de algum iniciado para o discípulo, para o Chela, que nós também não sabemos muito bem como é essa sistematização dentro da self-realization, mas é óbvio que a Kriya Yoga, do jeito que ela foi trazida por Babaji, não é essa que as pessoas recebem por correspondência. Obviamente que não. Porque, inclusive, o próprio Yogananda diz que existem níveis diferentes da Kriya Yoga. Ou seja, existem graus de iniciação dentro da Kriya Yoga. Então, que Babaji, que era um Cristo yógico, né, um Cristo yogi, que viveu, talvez ainda viva lá na Índia, porque ele tem um corpo jovem, que há milênios ele mantém esse corpo jovem, e ele entrou em contato com Lahari Mahashai, né, lá na Índia, lá nos Himalaias, e transmitiu essa antiga técnica da Kriya Yoga que estava perdida para a humanidade, que é uma técnica que era vivida na época de Satyayuga, na época em que a humanidade tinha um potencial espiritual extraordinário, coisa que não tem agora na Kali Yuga, onde todos são muito obtusos, né? Que somos obtusos. Então ele transmitiu, ou seja, ele restituiu a técnica que estava perdida da Kriya Yoga e transmitiu para Lahari Mahashai. Lahari Mahashai transmitiu para Shri Yukteswar. E Shri Yukteswar, que era o guru de Paramahansa Yogananda, transmitiu para Paramahansa Yogananda. E o próprio Babaji, em um dado momento, ele se manifesta para Paramahansa Yogananda e diz
da missão dele de vir para o Ocidente para transmitir essa técnica aqui no Ocidente. E Paramahansa veio, né, e fundou aquele grande movimento nos Estados Unidos. E é claro que ele não poderia ministrar essa técnica para as pessoas que não tinham a menor noção do que era meditação, do que era o yoga, né, que não tinha o menor conhecimento básico desse processo espiritual. Então, era necessário que as coisas fossem graduais e cada um que pudesse receber de acordo com o nível em que se encontrava. E para finalizar, como nós dissemos, nós acreditamos que a Kriya Yoga não deixa de ser um método direto, um caminho direto, né? Através de uma técnica direta. É uma técnica, mas é direta, né? Porque você chega lá de forma direta. Não é um caminho especulativo, filosófico, enfim. Esse caminho direto, que é também chamado Paul Branto, né? Paul Branto foi um discípulo, né? Discípulo não é bem termo, porque Ramana Maharshi não fazia discípulos. Ele foi até Arunachala, ele viajou até a Índia, conheceu vários mestres, mas nenhum o seduziu, e Paul Branto era uma mente brilhante, um grande filósofo, e ele chegou até Arunachala e esteve com Ramana Maharshi. E aí, através do silêncio, ele transmitiu essa realização, isso que nós chamamos caminho direto, que é o caminho sem caminho, né? E aí, Paul Branton, né, até a sua morte, ele escreveu muito sobre isso que ele denominou de caminho breve. Que o caminho breve é exatamente o caminho direto. E o caminho breve, ele é o oposto do caminho longo, ou seja, do caminho das práticas metódicas, ou seja, dos sadhanas, das disciplinas espirituais. Porque é uma percepção direta. Você constata aquilo que já é. Então, Paul Branto, ele escreveu vários livros, né, vários. Ele era muito aforismático, então ele tinha uns aforismos curtos que ele falava sobre essas questões que ele vivenciou, né? Isso que ele chamou de caminho breve, né? E que, obviamente, não é para todos, porque às vezes a pessoa até consegue assimilar intelectualmente esses postulados, mas isso fica só uma filosofia, como um certo conceito. Mas enquanto isso não for uma realização, uma vivência, não há como, né, dizer que se pratica o caminho direto, porque não é prático. Não é uma metodologia nesse sentido convencional. Mas é isso, nós acreditamos que essa contradição entre que Yogananda propunha com a Kriya Yoga e o que caminho direto ou Atma Vichara de Bhagavan, de Ramana Maharshi propõe, são formas diferentes de cantar a mesma música. É isso. Essa é a nossa humilde percepção desse conteúdo que é bastante vasto e bastante complexo e não tão simples de se entender, porque nós não conseguimos perceber nada ou muito pouco além dessa estrutura ego-mental que nos condiciona.
Mas é isso. Gratidão, Shiva Shambho.